sublime, em majestade e glória, junto às milícias do celeste além. Ouve o louvor, os hinos de vitória, dos que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos filhos de Deus, glórias em damos que alcancem os céus. Os altos céus louvor a Deus ressoam, de gratidão ao seu gracioso amor. Os redimidos com fervor entoam o excelso nome do seu benfeitor. Vinde, ó remidos filhos de Deus, glórias em damos que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados em meio ao brilho da celeste luz, pois do pecado foram resgatados e agora gratos cantam a Jesus. Vinde, ó remidos filhos de Deus, glórias em damos que alcancem os céus. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei. Louvem a Deus com canções, pois Ele é o Rei do mundo inteiro. Com essas palavras do Salmo 47, chamamos a todos vocês que nos acompanham. Bem-vindos a este nosso momento devocional, onde a igreja, como igreja, nós celebramos a ascensão de nosso Senhor. Para iniciarmos, invoquemos a presença de Deus em nosso meio. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. As leituras bases para o nosso meditar. Primeira leitura, registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 24, dos versículos 44 aos 53, onde está escrito: A seguir, Jesus lhes disse: São essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então, Jesus os levou para fora, até Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém cheios de alegria, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. A segunda leitura, registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 11, onde está escrito: Escrevi o primeiro livro, o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E começando com eles, deu-lhes esta ordem: Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim.
Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isto, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Este Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá de modo como vocês ouviram subir. Até aqui as leituras destacadas para o nosso meditar. Oremos ao nosso Deus. Todo-Poderoso Deus, da mesma forma que teu único Filho, nosso Senhor Jesus, subiu aos céus, que também possamos subir ao céu em coração e mente, para ali morar continuamente com Ele, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Em glória Deus reina, mas quer nos salvar, pois éramos vis em constante pecar. Movidos de amor, o seu Filho nos deu, que pelos pecados do mundo morreu. Ó servos de Deus, vossas vozes erguei, com cantos alegres louvores rendei. O nome de Cristo em triunfo cantai, seu reino glorioso fiéis proclamai. Louvai o Senhor, o que reina nos céus, vós crentes reunidos, o povo de Deus. Os anjos exaltam a Cristo Jesus, Cordeiro divino do trono da luz. É dele o saber, o poder e o louvor, a tudo governa em bondade o Senhor. Uni vossas vozes, ó crentes, cantai, com hinos e salmos a Cristo exaltai. Queridos e amados que nos acompanham, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, abrindo as suas mentes e corações no meditar da santa palavra de nosso Deus. Pois como nosso Senhor Jesus diz, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a aguardam. Amém. Hoje é um dia muito importante dentro do calendário litúrgico, pois hoje a Igreja Cristã comemora a ascensão de nosso Senhor Jesus aos céus, em grande glória e majestade. Assim, a ascensão ela é comemorada 40 dias após a ressurreição de Jesus, e é a festa que marca a grande coroação de Cristo como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Assim, a ascensão marca o fim da missão vicária de Jesus aqui no mundo, de salvar toda a humanidade, e de sua estada visível aqui neste mundo, tomando posse assim de seu reino como grande rei do universo. Portanto, amados, o dia de hoje é um dia de festa e de júbilo
para toda a igreja cristã. Por ser a ascensão de Jesus, o seu retorno aos céus, nós podemos muitas vezes pensar que Jesus nos abandonou quando ele voltou para o Pai, assim como ele teria abandonado os seus discípulos, e que agora nós estamos novamente sozinhos aqui neste mundo. Porém, amados, Jesus apenas se retirou visivelmente daqui do mundo. Jesus, ele não nos abandona. Jesus continua a estar com todos os cristãos de uma maneira tão real e verdadeira, assim como ele esteve antes. Pois como Jesus mesmo prometeu: e eis que estou com todos vós, todos os dias, até o fim dos tempos. E Jesus, ele está cumprindo esta promessa. Jesus se faz presente ainda hoje, em meio à sua palavra e em meio aos seus sacramentos, no qual Jesus faz chegar até nós a santa vontade do Pai, e todos os seus méritos adquiridos por Ele com sua morte vicária na cruz. Jesus se faz presente também em nossa vida diária, nos concedendo tudo aquilo que nós precisamos para o nosso viver aqui neste mundo. Cristo está conosco em todos os momentos de nossa vida, tanto nos momentos bons, como também nos momentos ruins, sempre nos guiando com a sua mão protetora, nos defendendo de todos os perigos e nos guardando de todo o mal. Pois Jesus é o autor e consumador da fé, e nos ama e está sempre conosco. Em Cristo Jesus, nós somos amados, nós somos protegidos. Em Cristo Jesus nós temos segurança na presença de Deus. Pois como o próprio Senhor diz: você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a minha mão direita, a minha mão da justiça. Assim, amados, nós nunca estamos sozinhos. Podemos eventualmente ficar separados de familiares que nós amamos, de amigos queridos, estar enfrentando solidão, sentir que ninguém nos entende ou se preocupa conosco. Mas nunca podemos esquecer de que ao nosso lado está aquele que nos redimiu e que nos ama incondicionalmente, que é Cristo Jesus, o Senhor dos céus e da terra. Porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Nunca haverá um momento nenhum só na vida dos cristãos em que eles estão só. Nunca haverá um momento em que nós estaremos só. Por isso, amados, nunca se esqueçam disto. Como nosso substituto, Jesus, ele pagou o preço pelos nossos pecados e nos livrou de todos os nossos inimigos, do pecado, da morte e do próprio diabo. Assim, a ascensão de Cristo constituiu-se a vitória para todos nós, como o apóstolo Paulo mesmo afirma: quando ele subiu às alturas, levou o cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens. A ascensão também de Jesus, como pessoa humana, dignifica o ser humano. Em Cristo Jesus nós somos dignos, como ele mesmo disse: eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós somos. Por causa da dignidade que Cristo nos concede, o céu foi aberto para nós. Com o retorno de Jesus aos céus, Ele foi nos preparar um lugar para nós estarmos com Ele. Como o próprio Jesus afirma: na casa de meu Pai há muitas moradas, pois vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e
e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Diante disso, nós temos um novo propósito de vida. Por isso, recomendo ao apóstolo Paulo: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Jesus ele prometeu que após seu retorno ao Pai, Ele também enviaria o seu Espírito Santo para estar presente conosco, para ser o nosso auxiliador, para nos confortar, para nos consolar. Jesus garantiu que quando vier o Espírito da verdade, Ele nos guiará em toda a verdade. Ele não falará por si, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês todas as coisas que estão para acontecer. Com a sua ascensão, Jesus ele é coroado rei, e como rei ele governa poderosamente todas as nações. No seu reino do poder, Jesus ele governa com poder sobre todas as coisas a favor de sua igreja. No reino da graça, governa com graça sobre todos os fiéis, perdoando abundante diariamente todos os nossos pecados, todos os pecados daqueles que em humildade o confessam a Deus. E em seu reino da glória, coroa todos os fiéis com a glória celestial por toda a eternidade. Pois como Cristo mesmo afirma, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso nós aguardamos o momento de entrar na sua glória. Já conhecemos essa glória pela palavra que temos em fé, mas em breve, quando Ele nos chamar, ou se tivermos o privilégio de ver a sua volta ainda em vida, passaremos do crer para o ver. Pois como o próprio apóstolo Paulo escreve, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas enquanto nós aguardamos a manifestação da glória de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o passar do ver para o crer, o próprio Senhor nos guia a permanecermos fiéis na fé e abundantes em toda a obra do Senhor, para proclamar a sua palavra conforme a sua ordem para a edificação da sua santa igreja, enquanto durar o tempo da graça. E quanto a esta volta, este retorno de Jesus, essa volta se dará da mesma forma como foi a ascensão de Jesus, em grande glória e majestade, como o próprio Lucas relata em Atos dos Apóstolos: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Este Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá de modo como vocês o viram subir. Assim o Senhor virá do céu, com os seus santos apóstolos o viram subir. Como perfeito Deus, perfeito homem, com glória e poder. Neste dia, neste grande dia, a morte, o pecado, a dor e o sofrimento dos que permanecerem fiéis até o fim, terá o seu fim. Pois Jesus nos enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Amém. Que a graça e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Oremos ao nosso Deus. Deus e Pai Todo-Poderoso, aproximamo-nos de Ti em nome de Jesus Cristo, Teu Filho e nosso mediador e redentor. Ele pagou o preço total dos nossos pecados e assentou-se à direita da Tua majestade no céu.
Bendizemos-te por o haveres enviado para morrer por nós, para ressuscitar e subir aos céus, libertando os que estavam presos e recebendo os fiéis em suas mãos. Assim ele se tornou o Salvador, dando arrependimento e perdão dos pecados e concedendo vida, luz, conforto, força, vitória, paz e alegria a todos os teus filhos. Na verdade, pecamos cruelmente contra ti e nada merecemos além da tua ira e indignação. Mas temos um advogado junto de ti, é Jesus Cristo justo, teu Filho, que é a garantia do perdão para todos os nossos pecados. Que esses sejam perdoados por ti, apesar de serem tantos, e então justificados na fé, teremos paz contigo mediante Jesus Cristo. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável. Dá-nos a fé que purifica a alma, que opera o amor e que vence o mundo. Faze-nos dedicados na prática de boas obras. Concede que assim como o teu Filho subiu aos céus, que também para lá possamos subir de corpo e alma e morar com Ele eternamente. Olha com amor para toda a humanidade, a quem o teu Filho redimiu com teu precioso sangue, para que as nações sejam sua herança e toda a terra lhe pertença. Queira Ele, o Rei da Glória, ser o nosso companheiro na vida, nosso libertador da morte e o socorro bem presente na angústia. E finalmente, quando Ele vier em majestade e glória para julgar o mundo, concede que, junto com todos os salvos, herdemos o reino preparado para nós na Tua eterna glória, mediante Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, a quem oramos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e sempre. Amém. Um só é Rei, nosso Deus vitorioso, vós inimigos fugi com fervor, mas tu, seu povo feliz, venturoso, dele recebes consolo e vigor. A vida eterna nos é concedida, por sua graça e mercê sem medida. Os corações levantai pressurosos, com alegria confiai no Senhor. Com todo amor reconforta os ansiosos, livra de angústias e ampara na dor. Jesus, em sua inefável bondade, há de guardar-nos pela eternidade. Povo de Deus, quanto tens lamentado, ergue a cabeça e te põe a cantar. Das alegrias o sol tem raiado, e deslumbrante ele está a brilhar. Jesus em bondade e amor nos governa e nos conduz para a vida eterna.
doce sabedoria, ao Deus triuno vibrantes cantai. De estar no céu, quão feliz eu seria. Rompei-vos laços, grilhões vos quebrai. O que pedimos por Deus sempre é ouvido, seu santo nome seja enaltecido.